Boa noite, irmão, irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Temos mais uma vez a bênção, o privilégio dados por Deus de termos o nosso tempo juntos de adoração, de comunhão, de louvor e também de edificação das nossas vidas, visando que a glória do Senhor seja aperfeiçoada e cada vez mais manifesta em cada um de nós. Espero que você tenha vivido um excelente dia na presença do Senhor. E enquanto aguardamos um pouquinho a chegada dos irmãos e irmãs, dar as boas-vindas a todos e a todas. É sempre um prazer, uma honra e uma grande alegria estarmos juntos e celebrarmos ao Senhor. Nós somos a Igreja Batista de Jordanópolis e temos a missão de proclamar a glória do nosso Deus, anunciar a salvação em Cristo Jesus e edificar vidas na palavra do nosso Deus. Por isso você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, são sempre muito bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Essa hora que passamos aqui deve ser um tempo de paz, deve ser um tempo de comunhão, deve ser uma hora de alegria e de aperfeiçoamento da vida. E eu espero que através disso Deus fortaleça a tua alma e faça com que você seja sempre frutífero e abençoado em nome de Jesus. Vamos orar para começar o nosso tempo de celebração e também o nosso estudo? Pai querido, muito obrigado pelo teu amor leal, pela tua maravilhosa graça, pelo perdão dos pecados que generosamente o Senhor sempre nos dá em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque temos mais uma vez o privilégio de nos unirmos aqui e celebrarmos ao Senhor, adorando o teu nome em espírito e em verdade. Pedimos que o Senhor nos conduza, a fim de que em tudo nós possamos agradar ao Senhor, e pedimos a ação do Teu Espírito Santo para crescermos na fé, para termos o nosso caráter aperfeiçoado, para sermos homens e mulheres que vivem para o louvor da Tua glória, que honram ao Senhor, que são instrumentos nas Tuas mãos, que fazem Tua vontade e por isso também desfrutam das Tuas bênçãos, da Tua comunhão preciosa, do melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, e fazemos isso sempre em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, irmã, é sempre uma alegria, uma satisfação nós estarmos juntos. E eu quero te desafiar a celebrar ao Senhor, a cantarmos para a glória do nosso Deus. Você canta aí da tua casa, eu canto daqui. Nós vamos adorar ao Senhor com uma música conhecida, Quebrantado. Embora seja conhecida, ela tem uma mensagem tão relevante, então não apenas cante com os lábios, mas reflita no que nós vamos entoar para a glória do nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus,
conheci a vida, depressa desci por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz. Amém. É pela cruz, pelo grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos vida, que nós somos salvos, que nós temos então a habitação do Espírito Santo em nós e também o privilégio, a honra de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, reconheça sempre, os méritos são de Cristo, não são nossos. Foi pela cruz, pela obra de Jesus por nós, que nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus, não por nenhum mérito nosso, não por nenhuma obra de nossas mãos. Falando em mãos, nós vamos erguê-las agora ao Senhor, nós vamos entrar no nosso tempo de oração, de súplica, de clamor, mas também de gratidão ao Senhor pela sua maravilhosa graça, pelo muito que Ele tem feito por nós. Ontem nós já agradecemos, mas voltaremos a agradecer hoje pela potente mão de Deus sobre as nossas vidas, a começar da bênção do domingo passado, o nascimento do Caleb, filho do pastor César, da irmã Michele, eles que são líderes da Igreja Batista de Turvolândia, nossos irmãos queridos, em meio a uma gravidez cheia de contratempos, com riscos de saúde por causa de pressão arterial alta da Michele, mas o Senhor bondosamente conduziu tudo e o Caleb veio ao mundo com paz, com segurança, nasceu muito bem no domingo. Com um pequeno probleminha, ele teve uma icterícia, permaneceu hospitalizado até quinta-feira, e na quinta, graças ao Senhor, tanto Michele quanto Caleb já foram para casa, onde estão agora, e nós agradecemos a Deus, orando pelos nossos irmãos queridos, para que fiquem cada dia mais firmes no Senhor e compartilhem sempre as bênçãos. Também a nossa irmã Ana Aparecida compartilhou uma grande bênção acerca da sua irmã, a Célia, porque nós já estamos orando há dias. Ela fez uma biópsia e nós estávamos humanamente preocupados com os resultados. Então foi constatado que ela tem um tumor, mas é um tumor benigno.
Então, agradecemos ao Senhor pela providência do nosso Deus, pelo cuidado e proteção sobre a vida da Célia e continuamos intercedendo, porque em breve ela vai fazer a remoção desse tumor para que Deus também abençoe e direcione os médicos, todos os profissionais da saúde que vão trabalhar nisso, a fim de que a saúde da Célia seja plenamente restabelecida para a glória do nosso Deus. Nós já agradecemos a misericórdia do Senhor, sua bondade e fidelidade de manter a saúde da nossa irmã e amiga. Também a Cleide agradece a Deus pela sua vizinha com Covid-19, que pela boa mão do Senhor já está bem, e também pelo milagre na vida do cunhado do Roberto, esposo da nossa irmã Cleide. Ele estava na UTI, estava realmente à beira da falência pulmonar e pela boa mão do Senhor, um grande milagre, ele já está livre, ele já saiu da UTI, está em franca recuperação, louvamos ao Senhor por isso. Também a nossa irmã Ivone Scavone compartilhou sobre seu primo, Hamilton, no Rio Grande do Sul, que sofreu um acidente com um caminhão, foi um acidente gravíssimo, mas pela potente mão do Senhor, mais um grande milagre, o Hamilton sofreu pequenas escoriações, não houve nenhuma outra complicação e graças ao Senhor pela proteção, pelo cuidado, também em relação ao Eric, que sofreu um acidente tão grave de moto no mês passado e graças ao Senhor está em casa se recuperando bem e com fé em Deus, logo logo estará 100%. Nesta semana também nós temos muito que agradecer ao Senhor pela conferência Logos sobre resolução de conflitos. A IBJ participou ativamente e eu sei que todos os irmãos e irmãs que assistiram às conferências foram edificados, saíram fortalecidos, aprenderam mais da palavra de Deus nessa área tão estratégica, tão importante para a vida. Como nós estudamos nas conferências, pela nossa humanidade, pelo nosso coração, é inevitável que os conflitos surjam. A grande questão é como vamos resolver os conflitos e a Bíblia tem respostas para isso. A Bíblia nos orienta sobre o que fazer e se você, irmão, irmã, não assistiu, pesquisa lá no YouTube, procura pelo Seminário Batista Logos, porque todas as pregações das conferências estão gravadas, você pode assistir tudo novamente. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Carlos Bacotina, também do pastor Tiago Moreira, que foram os palestrantes, foram poderosamente usados pelo Senhor e abençoaram muito as nossas vidas. Temos pedidos de oração também, temos motivos para clamar e interceder ao Senhor. Começando pelo nosso irmão Vanderlei, ele teve uma consulta esta semana no ortopedista e pelos exames que ele apresentou foi constatado rompimento de tendão, tanto no ombro direito quanto no esquerdo. Então, possivelmente, o Van vai precisar fazer cirurgia. Vamos clamar e interceder a Deus para que isso aconteça, então, pela direção do Senhor, e em breve ele esteja totalmente recuperado, livre das dores. O Sérgio Rodrigues pediu oração pelo primo de uma amiga dele, chama-se Antônio Alberto Pereira. Ele está com linfoma, que é um câncer na medula, está internado há 2 meses, mas não está conseguindo tratar o linfoma porque ele também está com uma grave infecção. Então vamos clamar ao Senhor, interceder pela vida do Antônio Alberto. A Mirna, nossa irmã, também pediu oração pelo Beto, seu vizinho, que ele está com uma hemorragia grave, hospitalizado. Então vamos interceder, clamar ao Senhor. Vamos também orar pela nossa irmã Raquel Carrasco. Ela desde segunda, terça-feira está resguardada em casa com alguns sintomas de Covid-19. Nós estamos aguardando a confirmação do exame de laboratório que ela fez. Graças à boa mão do Senhor, ela já está livre daqueles sintomas mais severos, da falta de ar, mas ainda está sentindo incômodos, dores. Então vamos clamar ao Senhor. Também pelo Marcos Galina, nosso irmão querido, amigo, ele está com Covid-19 confirmada. Ele, pela boa mão do Senhor, não teve também graves sintomas, mas nós estamos esperando em Deus pela plena recuperação do nosso irmão querido. Também estamos orando pelo pastor Wagner Busto, sua saúde. Ele fez a cirurgia o ano passado,
e ainda está sentindo dores. Então vamos pedir ao Senhor que direcione os médicos que estão acompanhando, a fim de que consigam um bom diagnóstico e um tratamento eficaz. Sabemos do poder do nosso Deus de dirigir os médicos e também de curar pela sua vontade. Esperamos isso no Senhor. Também estamos em oração pela irmã do pastor Wagner e pela sua mãe, também pela questão de saúde de ambas. Estamos também sempre orando pela Aline, que é amiga da Márcia Augusto, com problemas de saúde, e o José Ribeiro, que estava melhor também, tratando de Covid-19. Há vários outros irmãos e irmãs que manifestaram seus pedidos há tempos, há semanas atrás. Não resgatamos todos aqui hoje, mas ainda estamos clamando, intercedendo a Deus por todos. E se você tem mais pedidos de oração, se você quer colocar o grupo de intercessão da IBJ para clamar a Deus, você, por favor, nos informe, envie para nós os pedidos, ou aqui no Facebook, ou no YouTube. Nós vamos tomar nota de todos eles e vamos clamar ao Senhor. Se você não quer tornar público o clamor, mas quer contar com a oração minha, da minha família, por favor, manda no privado, no particular, e assim nós vamos interceder juntos, clamando ao Senhor. Vamos então buscar ao nosso Deus? Pai querido, muito obrigado, porque através da oração e súplica, com ação de graças, podemos colocar tudo diante do Senhor. Nossas inquietações, nossos problemas, nossas crises, sabendo que o Senhor nos ama, que cuida de nós e que certamente, em meio a todos estes nossos problemas, o Senhor tem uma providência e tem uma bênção para as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem do alto, das tuas poderosas mãos. Agradecemos, Pai, pelo nascimento do Caleb, pela grande bênção na família do pastor César, da Michele, também do Filemon, da Adassa e de todos nós. E pedimos, Pai, abençoa o crescimento do Caleb, tanto espiritual quanto físico, intelectual, a fim de que sua vida honre ao Senhor e seja um poderoso instrumento nas tuas mãos para revelar Cristo Jesus, edificar vidas, para cumprir a tua missão. Pai, nós te agradecemos pelos grandes livramentos que o Senhor nos deu, os fatos acontecidos, Senhor, em nosso redor, na vida da Célia, por quem estamos clamando, intercedendo, e o Senhor já demonstrou misericórdia no resultado do exame. Pedimos, Pai, continua abençoando tua filha até a conclusão de todo o procedimento cirúrgico, a remoção, Senhor, deste tumor, e conduza para que ela tenha plenamente restabelecida a sua saúde para a glória do teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pela recuperação da vizinha da Cleide, também do cunhado do Roberto. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos dados, Pai, ao Hamilton e também ao Eric, primo e sobrinho da nossa irmã querida Ivone. Agradecemos, Pai, pela conferência na semana que passou, na semana que estamos vivendo. Obrigado pela vida do pastor Carlos, do pastor Tiago e pela edificação produzida em nós através do ministério destes teus servos. Pedimos, Pai, a tua bênção pelos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão enfermos, que estão convalescendo. Pai, cremos no teu poder de restaurar por completo a saúde de todos. Nós sabemos que o Senhor pode curá-los e é o nosso desejo, Pai. Mas muito mais do que o nosso desejo, nós queremos que tua boa, agradável e perfeita vontade sempre prevaleça em nossas vidas. Pedimos, Pai, sempre pelas nossas famílias, para que nós possamos ser homens e mulheres que vivem o Evangelho dentro de casa, que amam, que cuidam, que perdoam, que toleram, que suportam, também que respeitam, que tratam com cordialidade, com carinho, com misericórdia. Ajuda-nos, Pai, especialmente nestes dias em que estamos mais tempo convivendo em nossas casas, para que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para abençoar os nossos familiares. Pedimos ainda, Pai, a tua bênção pelo nosso país, a grave crise que nós atravessamos, causada pela pandemia, a crise política que afeta, Senhor,
tanto a resolução e o enfrentamento da pandemia, quanto também gera crise socioeconômica. Pai, intervém, nós pedimos tua misericórdia a muitos homens e mulheres que pertencem ao Senhor, o teu povo, que estão sofrendo, Pai, em tudo isso. E nós sabemos que o sofrimento não é vão, através dele o Senhor está formando o caráter de Cristo em nós, está aperfeiçoando as nossas vidas, está nos mantendo mais íntimos, mais próximos do Senhor. Mas, Pai, suplicamos, tem misericórdia e dá, Senhor, um desfecho a tudo isso, de modo que o teu nome seja engrandecido e o teu povo, Pai, seja sempre abençoado pela tua providência, suprido pela tua poderosa mão, e que nós possamos testemunhar, Pai, ao mundo do teu cuidado, do teu amor leal, das tuas misericórdias que sempre se renovam. Pai, nós clamamos também pelos irmãos e irmãs que estão pelos campos pregando a tua palavra. Abençoa, edifica, fortalece, Pai, nossos irmãos e irmãs juntamente com suas famílias. Pedimos a tua bênção pelas tuas igrejas locais, Pai, que ainda estão majoritariamente impedidas de se reunir presencialmente, mas porque nós temos essa privação, o Senhor nos permite, Pai, reunirmos-nos todos os dias, como estamos fazendo aqui, mas sustenta a fé dos teus filhos e filhas. Abençoa, Pai, e edifica sempre a vida do teu povo, das tuas igrejas, em Jesus Cristo, teu Filho, na tua palavra que é a verdade. Nos dá firmeza, nos dá unidade, nos dá amor fraternal uns pelos outros, nos ajuda, Senhor, a cuidar e também a ministrar os dons que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos deu para servir uns aos outros, para realizarmos a tua vontade. Nós oramos, Pai, e agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, irmã, depois desse nosso tempo de intercessão, de clamor, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos em Lamentações de Jeremias e hoje vamos para os versos finais do capítulo 4. Vamos ler Lamentações, versículos 21 e 22 do capítulo 4. O texto sagrado nos diz: Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Bem, nesta noite nós vamos meditar sobre vindicação de Edom e restauração de Sião. Vindicar significa vingar, castigar, punir. Restauração para o povo de Sião. E a verdade central que nós vamos compartilhar nesta noite é que celebrar a queda do povo do Senhor e tirar vantagem do seu sofrimento resultará em vingança da parte de Deus. Nós já vimos ao longo de todos os 4 capítulos de Lamentações que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que é Sião, está recebendo a punição de Deus por violar a aliança, por descumprir o pacto do Senhor, por virar as costas ao seu Deus e ser rebelde, aprofundar-se no seu pecado, na idolatria, abandonando então a vontade do Senhor, a palavra de Deus. Vimos que o castigo por tudo isso foi severo. Deus realmente derramou a sua ira sobre os filhos e filhas desobedientes, sobre o povo de Judá. Ele trouxe os babilônios, que foram cruéis, que mataram muita parte do povo, que levaram cerca de 4.600 pessoas cativas para a Babilônia e deixou um pequeno remanescente na cidade de Judá, que estavam profundamente empobrecidos, que estavam vivendo uma terrível calamidade. Ontem nós vimos o ápice da catástrofe sofrida pelo povo de Sião,
pela cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos ver estes dois versículos finais que falam sobre a atitude de Edom, o povo de Edom, e a consequente punição que receberão do Senhor, porque estavam comemorando, se alegrando, celebrando pela destruição de Sião. Bem, nós vemos inicialmente a falsa segurança de Edom em vindo a calamidade sobre o povo de Judá, o povo de Jerusalém. O início do versículo 21 nos diz: alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Uz era a cidade em que Jó viveu. Se você ler o livro de Jó, você vai encontrar esta menção, e nós acreditamos pela tradição bíblica que o livro de Jó foi escrito também por Moisés. Acreditamos que Jó foi um contemporâneo de Abraão. Pois bem, quem é Edom? Sua origem e sua localização estão também descritos em Gênesis. Edom é Esaú. Esaú foi o filho mais velho de Isaque. Ele que nasceu junto, o irmão gêmeo de Jacó, mas que conflitou com Jacó durante todos os dias de sua convivência. Em Gênesis 36, verso 1, veja o que a palavra do Senhor diz a respeito de Esaú e de sua descendência. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Edom significa vermelho. Edom, ou Esaú, recebeu este apelido quando ele estava voltando de uma caçada frustrada e o seu irmão Jacó estava cozinhando um guisado com lentilhas vermelhas. E ele então desejou aquilo e trocou a sua primogenitura, o seu direito de receber a herança maior do seu pai, por um prato de lentilhas. Esaú é Edom, e a partir do versículo 2, nós temos então a genealogia de Esaú. Sabemos que eles conflitaram posteriormente pela bênção do seu pai Isaque, que já idoso foi enganado por Jacó, e Jacó significa o suplantador, o usurpador, e isso causou inimizade entre os dois irmãos, que se reconciliaram quase 22 anos mais tarde. Em Números capítulo 20, versículos 14 a 21, nós temos a descrição do povo de Israel no deserto, preparando-se para viajar, e eles pedem passagem pela terra de Edom, que morava numa região montanhosa chamada Seir. Veja o que diz a palavra em Números capítulo 20, versículos 14 a 21. De Cádiz, que era a região desértica, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o seu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Deixe-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o território. Uma breve pausa. Nota que Moisés chama Esaú, chama Edom, de irmão. Israel foi o nome recebido por Jacó, mudado por Deus, que significa o príncipe, aquele que lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Quando Moisés, no deserto, pede passagem, ele queria apenas atravessar uma estrada que pertencia a Edom. Ele se refere a este povo como um povo irmão e faz menção sobre o passado, sobre o grande sofrimento
que era conhecido de todos os povos da terra. A partir do versículo 18, vejam a resposta. Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Então vejam que, num passado distante dos dias de Jeremias, dos dias em que os babilônios destruíram Judá, Sião, que é Jerusalém, antes do povo de Israel entrar na terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, já havia um conflito entre esses dois irmãos. Conflito que começou no ventre, conflito que permaneceu depois do nascimento de ambos e que perdurou durante toda a sua vida e que depois foi ainda mais agravado. Nós vemos no versículo 21 do capítulo 4, na segunda parte do versículo, a atitude. Eles celebram, eles se exultam, eles se jactam pela destruição de Israel, pela queda de Judá, pela devastação de Sião, que é Jerusalém. Mas veja o que o profeta Jeremias diz: mas a você também será servido cálice, você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Edom se sentia seguro por viver numa região montanhosa. Se sentia seguro também porque, como eles não foram atacados pelos babilônios e viram a destruição de Judá, de Sião, que é Jerusalém, eles próprios comemoraram e tiraram vantagem de tudo isso. Mas o profeta, então, dirigido pelo Espírito do Senhor, nesta poesia deixa registrado: você também vai ter que beber o cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira do Senhor. Eles seriam punidos por Deus. Eles se sentiam seguros pela sua posição geográfica, pela sua proteção natural. Mas veja o que a palavra de Deus diz sobre a ação de Edom, sobre o seu comportamento, a sua conduta e também a consequência que viria das suas escolhas, das suas ações. Nós temos no profeta Obadias, só tem um capítulo, os versículos 10 a 16, a palavra do Senhor que fala sobre a condenação de Edom, justamente pelo fato de agir com perversidade contra o povo de Israel. Dos versículos 10 a 16, a palavra do Senhor diz: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Ou seja, uma punição cruel. Eles seriam devastados, eliminados da face da terra. Como nós já vimos, quando Deus pune, quando Deus castiga o seu povo, ele faz isso visando sua restauração. No entanto, quando Deus pune e castiga inimigos, ele faz isso para condenação perpétua, para a aniquilação. Veja o versículo 11 de Obadias. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, de Judá, Jacó, o povo de Sião, Jerusalém, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Ou seja, Edom não apenas celebrou, não apenas se alegrou pela destruição de Judá, eles tomaram parte nisso, eles também fizeram parte do saque, eles também mataram. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição.
não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Edom agiu de uma maneira cruel, perversa, contra o povo de Judá, que já estava sendo devastado, que já estava sofrendo dura punição pelos babilônios. Edom não apenas se alegrou, não apenas assistiu à destruição, ele também invadiu, também saqueou, também matou os sobreviventes que fugiam. E veja o versículo 15 de Obadias. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Ou seja, Edom sofreria as consequências do seu pecado, da sua falsa segurança. No versículo 3 de Obadias, vejam o que diz a palavra do Senhor. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem poderá me derrubar? Ou seja, Edom, o povo de Esaú, tinha uma falsa segurança por causa do seu poder, por causa da sua habitação nas montanhas, por causa da defesa natural da terra em que eles viviam. Mas Deus promete, assim como vocês fizeram o mal, vocês vão receber o mal. Da mesma maneira que vocês saquearam, perseguiram, mataram, vocês serão destruídos, totalmente saqueados, e o povo será completamente exterminado. Veja ainda comigo Ezequiel 25, de 12 a 14. Profecia contra Edom. Assim diz o soberano, o Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor, estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei, e desde Temã até Dedã eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano, o Senhor. Eles estavam seguros em si mesmos. Eles tinham uma falsa segurança, arrogantes, pensando além do que deveriam sobre si mesmos. Mas Deus, então, pela sua ação, vai julgá-los, vai destruí-los, prometeu a exterminação desse povo. Nós vemos a firme esperança de Sião, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao peso da ira de Deus que eles estavam sofrendo. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, no trecho inicial do versículo 22, do capítulo 4 de Lamentações, fala sobre a esperança. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio. Como nós já vimos, através de Jeremias 29, também de Daniel capítulo 9, o exílio, ou seja, a expulsão do povo da terra prometida por possessão perpétua a Abraão, Isaque e Israel, durariam 70 anos. E o profeta então diz, cidade de Sião, o seu castigo um dia vai terminar. O seu exílio não será perpétuo. Deus não vai prolongar a tua escravidão. Ele tem um tempo determinado e ele vai cumprir exatamente aquilo que ele prometeu. Mas vejam, a disciplina de Deus visa a restauração
e o perdão do seu povo. Tão logo estes propósitos fossem cumpridos, Deus traria novamente o seu povo à terra que prometeu ao seu amigo Abraão. Veja comigo, na profecia do próprio Jeremias, capítulo 46, versículo 28, o que diz a palavra do Senhor, num contexto em que Deus está mandando uma mensagem severa de advertência contra os egípcios e também o povo está na iminência de sofrer a devastação, de sofrer a invasão dos babilônios. Mesmo quando Deus fala sobre juízo, mesmo quando Deus vai castigar o seu povo, ele ainda assim os relembra da esperança, da compaixão, da misericórdia. E Deus deixa claro que toda aquela disciplina visava restaurar e perdoar o povo. Jeremias 46, 28, não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Ou seja, Deus promete manter um remanescente e através desse remanescente, através dos sobreviventes, Deus mostraria novamente perdão, misericórdia, restauraria, cumpriria seu pacto, sua aliança, sua palavra dada a Abraão, Isaque e Israel. Ainda na profecia de Jeremias, capítulo 50, versículo 20, a palavra de Deus diz: naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ou seja, o povo de Judá, o povo de Sião, de Jerusalém, tinha uma firme esperança no Senhor. Toda a disciplina de Deus visa restauração e perdão. E, meus irmãos, o mesmo pode ser aplicado às nossas vidas até os dias de hoje. Muito embora já tenhamos visto fartamente que estamos numa nova aliança em Cristo Jesus, mas como filhos e filhas, por adoção, pelos méritos de Cristo, se eu e você nos desviamos do caminho do Senhor, deixamos de andar na presença do nosso Deus, deixamos de obedecer sua palavra, Deus, como um Pai amoroso, vai disciplinar, vai corrigir as nossas vidas, conforme nós já vimos várias vezes, usando especialmente Hebreus capítulo 12. Só que a disciplina de Deus, se Ele pesa sua mão sobre nós, se Ele nos corrige, nos pune, Ele quer com isso restaurar nossas vidas, a fim de produzir em nós arrependimento, para que então Ele conceda o seu perdão e faça como prometeu ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. Ele não vai se lembrar dos pecados, Ele permanecerá fiel em nos amar e em cuidar de nós. O Senhor não prolongará o seu exílio, ou seja, Deus estabeleceu um tempo de correção, Ele não irá além. Nós não servimos a um Deus sádico que tem prazer na dor, no sofrimento, que gosta de ver o seu povo sentindo aflição em meio ao aperto. O Senhor não prolonga a sua punição, o seu juízo. Ele usa o tempo adequado para restaurar a vida dos seus servos. Vemos então, finalmente, o severo castigo de Edom. No versículo 22, ó terra de Edom, ele, o Senhor, punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Edom, que se alegrou com a queda de Sião, que exultou na destruição do povo de Deus, que juntamente com os babilônios saqueou a cidade, que perseguiu os fugitivos e os matou. Esse povo de Edom sofrerá uma terrível punição, um terrível castigo.
A manifestação da perversidade dos descendentes de Esaú é muito clara no Salmo 137, versículo 7. Nós já vimos este texto, especialmente meditando no capítulo 2, mas vamos reler este versículo 7 do capítulo 137 do Salmo. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até aos alicerces. Enquanto o povo de Judá, de Sião, era terrivelmente castigado, eles estavam exultantes e eles gritavam para que os babilônios fossem ainda mais perversos, ainda mais cruéis. Como consequência dessa perversidade, Deus prometeu a destruição completa de Edom. Veja comigo Jeremias 49, versículos 7 a 18. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. O mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Ou seja, Deus prometeu um severo castigo contra Edom. A destruição completa daquele povo devido ao seu pecado, à sua perversidade contra o povo de Judá, contra o povo de Sião. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava sofrendo a punição pelos seus pecados, mas não deixaram de ser o povo de Deus. Edom, Esaú, não deveria se alegrar, não deveria jactar-se, não deveria participar do saque e também da matança contra o povo de Judá. E pela sua ação, a consequência será um severo castigo, como acabamos de ler. Bem, para nós encerrarmos nessa noite, aplicando a Bíblia em nossas vidas. Primeiro, em todos os tempos, passado, tanto na era atual, enquanto Cristo não voltar a este mundo, se houver futuro, os ímpios sentem prazer e alegria em presenciar a queda, o sofrimento
e a dor de outras pessoas, sentindo-se seguros nisso. Meus irmãos, desde que o homem, a humanidade, caiu em pecado, nós temos pessoas que são perversas, que são cruéis e que sentem prazer especialmente em ver o sofrimento, a tragédia, que tem alegria com a queda de outras pessoas. Deus proteja o meu e o teu coração disso. Veja o que está escrito em Provérbios 24, versículos 17 e 18. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Os ímpios sempre vão ter prazer, sempre vão exultar na queda, na destruição, no sofrimento de qualquer outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, ore, implore ao Senhor misericórdia, para que isso nunca passe pelo teu coração e pela tua vida, que ao contrário, sejamos piedosos, tenhamos misericórdia e compaixão de toda e qualquer pessoa que sofre. Segundo, mesmo debaixo de severa repreensão, o povo de Deus possui a esperança da manifestação da sua misericórdia e da restauração e cura vindas dele. O sofrimento do justo não vai durar para sempre. A punição do povo de Deus dura por tempo suficiente para que haja arrependimento. E então Deus, em sua infinita misericórdia, leva a restauração e cura para o seu povo. Creia nisso sempre, irmãos, porque isso é aplicável em nossas vidas. E, finalmente, o pecado e a perversidade no coração, encobertos, guardados, velados, escondidos, ou manifestos em momentos de dor alheia, como aconteceu com Edom em relação a Judá. Eles pareciam ser um bom povo, pareciam ser uma nação pacífica, mas quando os babilônios então invadem Judá, eles revelam uma faceta diferente. Eles manifestam a perversidade do coração naquele contexto. Quando isso acontece, esse pecado, essa perversidade no coração, serão trazidos em juízo por Deus. Dois textos do Novo Testamento para as nossas vidas. O primeiro deles, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós estudamos recentemente 1 Tessalonicenses e vimos que aquela igreja, aqueles irmãos da cidade de Tessalônica, estavam servindo a Deus e desenvolvendo a vida cristã em meio a muitas provações, a muito sofrimento, a duras perseguições por causa do nome de Jesus. Na segunda carta, veja o que Paulo escreve. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ou seja, Deus vai punir, Deus vai executar juízo contra toda manifestação de um coração perverso, de pecados encobertos. Eles serão trazidos em juízo diante de Deus. Mas uma última advertência, uma última admoestação em Romanos 12, 19. Se eventualmente, irmão, irmã, você estiver sofrendo e notar que há pessoas ao seu redor que sentem prazer, que se alegram com a tua dor, que sentem muita satisfação em ver a desgraça, de ver a angústia na tua vida, de todo o coração, entregue isso diante do Senhor. Veja o que diz Romanos 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele prometeu e vai cumprir.
todo pecado e perversidade no coração que estiverem encobertos ou que forem manifestos no momento em que outras pessoas estão sofrendo, estão sentindo dor, Deus vai trazer em juízo. Então espere no Senhor, descanse no Senhor, não lute contra, não revide mal com mal, não pague injúria por injúria. Espere em Deus. Ele é fiel. Ele sempre vai fazer a devida, a justa retribuição de todo pecado, de toda perversidade. Vamos orar e pedir a bênção ao nosso Deus sobre as nossas vidas, a fim de que pela palavra do Senhor possamos nos manter firmes, fiéis e também andar na presença do nosso Deus com integridade. Pai querido, obrigado porque mais uma vez podemos juntos meditar na Tua palavra. Eu peço, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que esta palavra encontre lugar em cada coração e conforte, Senhor, aqueles que precisam do Teu consolo, do Teu encorajamento e corrija, Senhor, se eventualmente estamos andando como o povo de Judá, longe do Senhor, afastados do Teu caminho, em desobediência, em rebeldia em relação à Tua palavra que manifesta a Tua vontade. Pai, tem misericórdia de nós. E, Senhor, renova sempre em nossos corações a esperança nas Tuas misericórdias. E também, Senhor, desenvolve o caráter de Jesus em nossas vidas. Para que nós possamos, Pai, andar de uma maneira piedosa na Tua presença, tendo prazer e alegria no Senhor, seguindo os passos de Jesus de todo o nosso coração, cumprindo a Tua missão, realizando a Tua obra, fazendo a Tua vontade enquanto peregrinamos neste mundo. Nós agradecemos, Pai, e tudo pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, irmã, chegamos ao final do nosso tempo de devoção nesta noite. Eu vou deixar rápidos avisos. Nós vamos nos reunir amanhã na IBJ às 10 e às 17 horas. Se você, meu irmão, minha irmã, planeja participar das celebrações, por favor, nos informe do grupo. Ou se você não é da IBJ, manda uma mensagem para nós aqui no YouTube, no Facebook, para nós organizarmos o espaço a fim de termos toda a cautela, toda a prevenção, toda a precaução, adorando a Deus, mas também cuidando da saúde, zelando dos irmãos e irmãs. Vamos celebrar o Senhor, mas nos avise, participe, mas informe com antecedência para você ser recebido com todo carinho, com todo amor, também com todo cuidado. Lembra do nosso manual de procedimentos sobre como nós devemos nos comportar lá dentro. E lembrando sempre, é obrigatório o uso da máscara, ok? Amanhã, 10 e 17 horas, estaremos reunidos. Se você não pode participar, às 19 horas nós fazemos a transmissão por aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. E você então ouve a palavra de Deus, celebra conosco. Eu sei, é um pouquinho chato estarmos ainda com essa distância, mas louvamos a Deus porque há uma providência do Senhor em permitir a graça comum para a humanidade, desenvolver a tecnologia e nós podermos usar essa tecnologia para a glória do Senhor. Segunda-feira estaremos aqui mais uma vez, nosso horário de sempre, 20 horas, começando o estudo do capítulo 5 das Lamentações. Já há pessoas me perguntando, pastor, e depois de Lamentações, nós vamos parar? Não, nós vamos voltar para o Novo Testamento, permitindo o nosso Deus, nós vamos estudar Filipenses. Tenho certeza, também num contexto de sofrimento, de lutas, a graça de Deus fez com que aqueles irmãos de Filipos, na Macedônia, tivessem uma alegria e uma fé inabaláveis no Senhor. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu espero que para edificação, espero que para a bênção da tua vida. Finalmente, eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, tua atenção para as contribuições financeiras. Se você pode fazer isso, abençoe a Igreja Batista de Jordanópolis, seja instrumento do Senhor para edificar, para cuidar, para alcançar vidas, para nós
socorrermos pessoas aqui ao nosso redor, como temos feito, e também abençoarmos os irmãos e irmãs que estão nos campos missionários. Eu sei que muitas pessoas tiveram perda de renda, eu sei que muitas pessoas estão enfrentando a crise de uma maneira mais severa, mas se você tem sido abençoado por Deus, meu irmão, minha irmã, com fartura, com prosperidade, se você tem mais que o suficiente para si, para sua casa, em nome de Jesus, seja generoso, seja generosa. Há muitos irmãos e irmãs nossos que estão sofrendo, especialmente pastores que estão em pequenas igrejas e que não recebem qualquer ajuda para isso e que também estão privados de atividade profissional, missionários e missionárias com suas famílias. Então, meu irmão, minha irmã, seja fiel na contribuição, seja generoso, generosa. Nós sabemos que você e eu somos chamados em Cristo Jesus para sermos instrumentos de Deus, para cumprir a vontade do Senhor, para realizar a sua obra. Meu irmão, minha irmã, você e eu, pela palavra do Senhor, já sabemos também que juntar tesouros nesse mundo não compensa. O que é deste mundo fica aqui. Temos que administrar os bens que Deus nos dá com prudência, com sabedoria, mas devemos priorizar, conforme nos ensinou Jesus, o reino de Deus, a sua justiça, com a certeza de que Deus sempre vai suprir nossas necessidades e vai cuidar de todos nós. Então, contamos com o teu amor, com a tua generosidade, esperamos em Cristo que você seja fiel nisso e todos aqueles que precisam do cuidado, do serviço da IBJ, nós estamos aqui para servir, somos uma igreja séria, somos irmãos e irmãs na fé que vivem com integridade, com honestidade, temos compromisso com o reino de Deus. Aqui não tem essa história de dar dinheiro para sustentar pastores, porque nem pastor Wagner, nem eu vivemos de sustento financeiro da igreja. Não que seja errado também para os pastores que servem ao Senhor com integridade viver sustentados pela igreja local, mas não é o nosso caso. E pastores na IBJ não mexem com finanças. Nós temos uma administração que é composta por irmãos probos, honestos, que são íntegros, que cuidam dos assuntos financeiros e também de todos os demais com muita seriedade, com muita firmeza. Então, meu irmão, minha irmã, esperamos em Deus que você seja abençoado, que a tua vida seja edificada e nós estamos aqui para te servir. Permitindo o nosso Deus, amanhã estaremos presencialmente juntos às 10 e às 17, à noite, 19 horas, fazendo a transmissão, segunda-feira, 20 horas, mais uma vez aqui. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, até breve, em nome de Jesus.